Hey, hey! É isso. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Parte pra cá. Oi, minha linda! Foi a primeira a entrar. Tudo bem? Gente, Dedê Luz, que saudade, amor! Como é que você tá? Cara, gente, Bete Paixão, que saudade de você, mulher. Caraca, Michele Cunha, minha amada. Renato Lessa, Beatriz, já entra me dizendo de onde você está falando. Você está falando de que lugar desse mundão? Conta pra mim. Tá falando do Rio, tá falando de São Paulo, tá falando de Minas, tá falando da onde, cara? Me conta que eu quero saber de onde você tá falando, cara. Olha só, gente. Conte... Saudade, Dedê. Débora Lívia Schuch, maravilhosa. Lori. Oi, ai, lembrei quem é você, Lori, do Formação 27. Olá, maravilhosa. Makeup Pro salvar, e eu não consegui terminar de ler. A minha tá falando daqui do Rio de Janeiro, cidade linda, top, que hoje está nublada, mas eu adoro o céu quando fica assim, meio cinza, meio lusco-fusco, eu gosto. Bete Paixão, olá. Aptidão financeira, olha ela, aptidão financeira, que maravilhosa. Oi, Lori. Vamos, povo, me conta, você tá falando de onde, maravilhosa? Lori, você tá em Muriaé? Gente, eu vejo umas fotos suas do... Como é que é o nome daquele lugar? É Prainha? Eu acho que você tá aqui. Bia! Oh, que saudade, Bia linda! Oh, Bia! Sinto muito sua falta, viu, Bia? A Michele, minha amada, está falando daqui do Rio de Janeiro. Aptidão financeira fala de Nova Iguaçu. Que bom que vocês estão por aqui. Aqui, deixa eu falar com você um negócio. Hoje eu vou receber uma psicóloga com várias pós-graduações, então se prepara que o assunto vai ficar bem bacana hoje aqui com a Fabi. A Fabi tem formação em psicologia pela PUC, é psicóloga formada pela PUC, pós-graduada em psicologia clínica pela PUC também, pós-graduada em psicanálise, pós-graduada em gestão de pessoas, formada em coaching, né? Tem uma formação em coaching, também é formada em Gestalt terapia. Então, meu querido, vai ficar quente o negócio. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo esse movimento que acaba essa semana, que finaliza essa semana, de lives com vários profissionais, ou seja, aqui é um colegiado falando sobre autoestima para ajudar você que está aí nessa quarentena a se potencializar sobre esse assunto, né, em relação a esse assunto. Então nós vamos falar hoje sobre a psicologia à luz da psicanálise, a psicologia, ó. Daniele. A autoestima à luz da psicanálise, à luz da psicologia, com a maravilhosa Fabiana Fuchs, minha coach linda, que já eu vou trazer pra cá. Dica pra você, coração nós amamos, então quanto mais coração você mandar, mais animada, feliz eu fico com as coisas mais lindas que Deus criou, esses corações assim, ó, subindo. Dica número 2, se tá curtindo, gostando, comenta. Vai ser ótimo. Eu vou adorar ler o seu comentário. Tem uma caixa aqui também, onde você pode mandar as suas perguntas. Fabi, maravilhosa! Olá, querida! Você tá bem? Estar aqui. Tô ótima, graças a Deus. E você? Eu tô Cadê plena. a caneca hoje? Hoje eu não... Cadê Olha, a você... caneca? Hoje eu vim de copo simples. Olha a minha caneca. Deixa eu ver. Ai, gente, que é isso? De coração. Ai, adorei. Não tem mimo, maturidade, nem pra caneta, nem pra caneca. Personalizada. Gente, que é isso, cara? Nossa. Inspirada em você, minha coach maravilhosa. Adoro. Não tenho maturidade, nem pra caneta, nem pra caneca. Tem um negócio... De vez em quando meu marido fala assim, amor, a gente tem que fazer uma limpa nas canecas. Eu já começo a me tremer toda, já me dá um negócio. Já não gosto, já não faz bem. Então, olha só, gente. Manda essa live para o máximo de pessoas que você puder. Tem aqui embaixo um aviãozinho. Manda para muita gente. Tem muita gente que vai adorar ouvir tudo que a gente vai conversar aqui. E vai ser muito bom. Ó, já tem o povo mandando coração para você. Fabi, coração. A Lori. Minhas amigas estão aí. A Flávia também já entrou.
minhas Coisa queridas. boa. Isso Gente, aí. manda. João tá aí também. Oi, meu amor. João, Mandei muito mensagem para bom. você, João. Vê lá. Amamos você, meu amigo. Então, nós vamos falar aqui, vamos dar continuidade, vamos continuar esse assunto poderoso que é a autoestima. Hoje com a Fabi. Fabi cedeu aí um horário dela para estar conosco. E obrigada por aceitar o convite. Foi muito Imagina, bom. eu que agradeço. Foi muito bom saber que eu posso contar com você nesse cenário. Nosso objetivo aqui é apoiar você, ajudar você, fazer com que você aí que está na sua casa possa se aprimorar um pouco mais nesse período de quarentena. Então, a ideia é essa. Nós vamos falar aqui sobre autoestima à luz da psicologia, a psicologia da autoestima. E eu trouxe a Fabi para falar sobre isso. E, João, o meu não é vermelho, o meu é um cobre. E a Fabi, O meu também não é vermelho hoje. Então, hoje não rolou batom vermelho para ambas as partes. Lembra desse programa? Estando bom para ambas as partes, Sérgio... Não, isso aqui é russomano. Sei lá, gente, tirei do meu baú, enfim. Fabi, se apresenta para esse povo lindo, fala aí um pouco de você, comenta um pouco aí de você. Certo. Bom, eu sou psicóloga. Em agosto faço 22 anos de formada. Aí eu me entrego, né? Eu tenho 44 anos, eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, já que vamos falar de autoestima, né? Eu amo falar a minha idade, porque eu sei que eu tô cuidada, eu me cuido. Então, eu tenho 22 anos de psicologia. E aí, ao longo desse percurso, eu fiz várias pós-graduações, psicologia clínica. Depois eu fui fazer uma formação em coaching, antes de chegar na Febracis, que foi uma formação completamente diferente, porque só trabalhava o cognitivo, e aí eu fiquei na busca, né, de um coaching integral sistêmico, que é mais recente, mas eu fiz gestão de pessoas, eu fiz a formação em Gestalt terapia, formação em psicanálise antes. Na verdade, assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com a psicanálise. E aí, ao longo dos anos, eu fui psicanalista durante 15 anos da minha trajetória. Eu comecei a questionar algumas coisas que na clínica eu não tinha as respostas que eu queria em termos de resultados com os meus pacientes. E aí eu comecei a desejar conhecer outras linhas. E isso foi uma coisa muito incrível do meu processo, porque isso não é comum. Uma pessoa segue uma linha a vida inteira. Mas eu tive curiosidade, eu sou uma pessoa curiosa. E aí, antes de estudar, eu resolvi fazer uma experiência com uma terapeuta, uma Gestalt terapeuta. Então, antes de eu migrar de linha, eu vivi a experiência. E aí, assim, eu digo que com o processo da psicanálise, que eu já fiz muita terapia na vida, né? Como terapeuta, a gente precisa viver a experiência para proporcionar para as pessoas. Eu subi muitos degraus. Mas quando eu passei para a Gestalt terapia, aí eu saltei, aí eu voei. E aí eu falei, nossa, isso é tão incrível que eu quero poder proporcionar para os meus pacientes. E aí eu fui fazer uma formação, que foram 3 anos, e eu acabei em 2018, é mais recente. E eu venho trabalhando, só que eu digo, Dani, que eu vou usar a ferramenta que eu precisar com o meu paciente. E hoje, com o meu paciente, é o meu coach. Então, eu digo hoje que eu sou psicoach, porque eu não sou mais a mesma psicóloga de antes de fazer essa formação em coaching. Hoje estou fazendo a grade Golden Belt, então não foi só a formação, tem outros cursos que agregam muito. Então, eu não tenho mais um olhar de meramente uma psicóloga, né? Meramente. Psicóloga já é bastante, mas o quanto o processo de coaching, a formação em coaching me integraram como psicóloga. Então, eu uso diariamente, até numa sessão de terapia, eu tenho um olhar diferenciado hoje. Então, eu digo que os meus pacientes ganham a coach e os meus coaches ganham a psicóloga. E, na verdade, eu uso a ferramenta ou o conhecimento que eu precisar para ajudar aquela pessoa que está ali na minha frente. E isso é muito grandioso, porque eu vejo resultados verdadeiros. E isso é muito incrível. Muito maravilhoso. Bom, muito bom. Eu gosto muito desse olhar que a psicologia tem sobre o indivíduo. Gosto muito desse olhar que a psicanálise tem sobre o indivíduo.
E gosto muito da maneira como a Gestalt terapia une os dois. Sim, sim. Adoro. É demais. A Gestalt é o máximo. Eu digo que, assim, quando eu fui estudar Gestalt, eu nunca deixei de ter a psicanálise dentro de mim. Com o coaching, quando a gente vê que as crenças são formadas no inconsciente, eu fui fazer um resgate da psicanálise. E trabalhar as emoções é Gestalt pura, trabalhar o aqui e agora é Gestalt pura, trabalhar a consciência é Gestalt pura. Então, na verdade, eu estou me sentindo assim muito plena profissionalmente, porque eu encontrei algo que agregou tudo, né? Eu tenho uma experiência com a parte de RH, então tem uma parte do coaching que agrega essa parte de RH, com as ferramentas, com a coisa cognitiva. Então, eu estou num momento muito feliz da minha carreira profissional. Muito Que feliz. legal, que legal. Muito bom. Em muitos momentos, eu percebo os psicólogos, os psicanalistas, né? Quem trabalha com desenvolvimento humano, interessado, né, na metodologia do coaching. Por quê? De fato fazer o que nós estamos fazendo agora com essas lives, né? Dedicar um olhar de vários setores diferentes. Cuidar da pessoa de vários setores diferentes. É o setor estético, é o setor interno, e a psicologia vai trabalhar muito, né? A dinâmica da mente, o que está funcionando na mente desse indivíduo. O coaching entra junto no movimento mente com ação. É você olhar pelo cenário, o que eu como eu me sinto quando eu como, porque eu estou alimentando também esse corpo, o olhar espiritual. Então, tem um somatório de pilares que são envolvidos nesse processo. E quando eu consigo cuidar de cada pilar de forma preciosa, e por que preciosa? Imagina que você tem na sua mão a pedra mais linda de todos os tempos, o diamante mais brilhoso, o diamante mais lindo da vida, do mundo, do planeta. Você tem cuidado e você olha e você fica encantado. Assim eu vejo a autoestima de um indivíduo. É algo muito precioso que está aqui, ó, bem na mão dele. E ele precisa cuidar, então, às vezes, limpar um pouquinho para a estética ficar melhor. Talvez colocar numa posição para receber uma luz mais dedicada em algum lugar dele e ele poder expandir o seu brilho e colocar esse diamante escondido em algum lugar do armário leviano, não seria bacana. Agora, trazendo o ambiente do coaching, o coaching ele vai fazer movimentos para que esse indivíduo tenha resultados, e resultados rápidos, de preferência dentro do processo de coaching. E como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Exercícios comprovados, ferramentas comprovadas. E quando o coach tá assim, ó, misturado, agarrado no coach, vivenciando o processo junto dele, tudo flui. Porque o coach, pelo olhar, ele consegue perceber o indivíduo. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô querendo dizer aqui, gente, que tá tudo no relacionamento humano. Sim. Tá tudo. O segredo está na maneira como eu me relaciono com o outro. A maneira como eu me relaciono com a Fabi, a maneira como eu me relaciono com outros clientes, a maneira como eu me relaciono com as pessoas vai fazer total diferença em como eu vou conduzir. Ou, no meu caso, como coach, o processo dela de coaching. Se a Fabi estiver trabalhando como psicóloga, o processo dela como psicóloga. Como ela vai trazer as respostas para esse cliente. A resposta é sempre do cliente, não é minha. A minha resposta é uma alucinação. O que o cliente traz é uma resposta de fato e isso precisa fazer sentido para ele. Mas só vai fazer sentido para ele se eu conduzir na pergunta certa. E exato, se eu sou capaz de conduzir na pergunta certa, eu preciso estar atenta para, de fato, fazer a pergunta certa. Então, esse é o cenário. Faz toda total diferença. Total diferença. E eu adoro ser vista como a coach que atrai muitos psicólogos. Eu tenho aí 6 psicólogas na minha cartela de clientes de coaching. Que máximo! E eu adoro, eu acho o máximo, eu acho uma delícia. E que continue assim. E eu repito para mim sempre a seguinte frase: eu adoro atender psicólogo, eu adoro atender psicólogo, eu adoro atender psicólogo. Por quê? E é uma verdade. Porque os psicólogos, eles vêm com uma consciência, com uma clareza, com uma facilidade de mergulhar dentro.
É Que é verdade. extraordinário, gente. O trabalho fica fluido, fica gostoso, fica fácil. Não vai, Profundo, né? Consegue aprofundar. consegue aprofundar, eu me sinto mais livre para eventualmente puxar uma coisa ou outra, porque eu sei que eles de fato mergulham profundamente nesse ambiente que é o inconsciente também, a consciência. Uhum. Falando sobre autoestima, Fabia, o que é autoestima para você? Me conta aí. Autoestima, para mim, é a forma como eu me amo, a forma como a gente se ama, o olhar que a gente tem sobre a gente, né? A forma como eu vou me relacionar, a forma como eu vou fazer escolhas na minha vida. Primeiro passa pela autoestima. A autoestima é a base. Para mim, a autoestima é a base. Eu digo que a autoestima é um pilar que a gente precisa construir na vida. Que normalmente na infância é o momento onde a criança busca a validação dos pais. É através da validação dos pais que aquele pilar de autoestima é construído. Então, autoestima é o amor que a gente tem por nós mesmos. É a forma como a gente se vê, porque a forma como eu me vejo vai falar muito de como eu vou me posicionar no mundo. Se eu me vejo uma pessoa incrível, eu vou me posicionar como uma pessoa incrível. Agora, quando uma pessoa tem uma autoestima baixa e ela não se sente capaz, não se sente competente, não se sente bonita, ela fica retraída. A postura muda. Então, a autoestima, no meu olhar, é a base de uma série de coisas que são fundamentais para uma vida de sucesso. Que legal, adorei o que você trouxe. Me perguntaram esses dias em box, eu achei fantástico. Me perguntaram esses dias em box se chegar atrasado tem a ver com autoestima. Tem. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, deixa eu ver como é que eu vou responder isso aqui com amor. Porque geralmente quem pergunta tá vivendo, né? Tem aquela. Sim. Enfim. Então eu falei, respondi com uma pergunta. Você chega atrasada nos compromissos que você, né, tá travando ali, tá assumindo? Sim, sempre. Mas eu entendo que eu sou influente, então eu chego atrasada. E ali eu respirei, desrespirei, respirei, desrespirei, respirei, desrespirei. E fui trocar uma ideia com essa pessoa. Chegar atrasada é não cumprir com a sua palavra. Então, cumprir com a palavra está inserido no ambiente da sua identidade. E a identidade, ela faz parte da sua autoestima, ela está inserida na sua autoestima. Como eu me vejo é um reflexo de como eu sou, como eu olho para mim, quais são as definições que eu trago a meu respeito. E o fato de eu ter um perfil comportamental não abona, não me Não exime de justifica. cumprir, não justifica de Justifica. cumprir com a minha palavra. Se por algum motivo eu não vou conseguir cumprir a minha palavra e chegar naquele horário combinado, estar disponível naquele horário combinado, eu preciso tomar uma ação corretiva o quanto antes. Olha, infelizmente eu tive um contratempo, eu tive um problema. Chegar atrasado em algum lugar fala muito sobre a sua identidade, sobre quem você é e sobre a sua habilidade de assumir compromissos com o outro. Com você. Também com você. Porque no momento em que você se compromete, tem a sua palavra. Eu vejo muito assim. Se eu combino com outra pessoa, eu cumpro porque eu tenho um compromisso com o outro. Não, eu não posso deixar fulano me esperando. Mas eu já ouvi muito pessoas falando para mim, poxa, eu combinei comigo mesma, mas aí eu adiei. Eu mesma já vivi isso, Dani. Então, hoje que eu tô muito evoluída nessa questão da autoestima, que com todos esses processos de terapia, de coaching, eu tô me transformando e a minha autoestima também está se transformando. Então, as minhas crenças de identidade também estão se transformando. Hoje eu consigo perceber que quando eu combinava comigo algo e eu não cumpria, era porque eu não valorizava a minha própria palavra. E isso tem sido uma coisa que tem caído ficha muito incrível para mim, até no processo dos meus pacientes e coaches, que quando a gente aumenta a nossa autoestima e a gente passa a se valorizar, a gente passa a ver o mundo de uma outra forma. Então, o que antes eu me satisfazia, hoje eu não me satisfaço mais. O que antes eu aceitava que não estava bom, mas se eu me colocava inferior, eu vou procurar um espelho. Então, os relacionamentos,
posicionamento no trabalho. Na hora que a minha autoestima se eleva, naturalmente esse espelho se eleva. Então, eu vou começar a me relacionar com pessoas que eu considero que tenham mais a ver com a afinidade do que eu estou vivendo. Eu vou me posicionar de forma diferente no trabalho. Eu vou encontrar trabalhos que me valorizem mais. E, consequentemente, na hora que eu tenho um combinado comigo, eu também valorizo. Então, é aquilo. Eu combinei que eu vou fazer isso tal hora. Eu não preciso ter compromisso com ninguém. É comigo e eu valho muito. Então, isso é muito maravilhoso, assim. Sim, adorei. Adorei, adorei a resposta. Concordo com você. E acho que, cara, eu chego atrasada direto em tudo. Se faça perguntas. Volta para você esse comportamento. Uma pessoa que tem o hábito do atraso, em geral, ela tem dificuldades em cumprir a própria palavra. Então, é importante, exatamente como a Fabi trouxe de forma maestral. Cara, se faça perguntas. Eu chego atrasada em relação a tudo? Ou tem algumas coisas que eu cumpro horário e outras não? Eu, de fato, quero estar nesse lugar que eu me comprometi em estar? Por que eu acabo me sabotando, fazendo um monte de coisa e não cumprindo com a minha palavra? E quais foram os prejuízos que eu colhi em não cumprir a minha palavra? Já vivi... Desculpe, às vezes na hora que a pessoa não cumpre, aquele ponto que ela não cumpriu tem alguma questão. Então é importante isso que você falou, de olhar o que é que você não está conseguindo cumprir o combinado. Porque Sim. Se tem uma questão, se tem uma crença, se tem algo que impede, tem que olhar para aquela situação e não só para a autoestima. E reprogramar. Mandaram aqui na caixa, a gente tem uma caixa com uma interrogação, você pode mandar perguntas ali, tá? Mandaram aqui na caixa algumas perguntas e eu vou ler aqui para você, Fabi. Ó, o atraso das pessoas me incomoda, porque eu considero um desrespeito. E em várias ocasiões eu já fui embora. Concordo com você. Eu não tenho o hábito de me atrasar. Para eu me atrasar, alguma coisa deu muito errado. E, em geral, eu tomo ação corretiva no processo. Então, vamos supor, estou me deslocando para atender alguém na Febracis, né? Estou indo atender coach individual. Não agora que a gente está na quarentena, mas, enfim, estou me deslocando para atender alguém. E tá um cenário de trânsito... Oi? Fabi, tá me ouvindo? Tocou o telefone aqui. Tô. Entrou uma Pronto. chamada. Isso não é hora de entrar chamada. Então, tô me deslocando, eu vou tomando ação corretiva. Olha, tô em tal lugar, pelo Waze eu vou demorar mais um tantinho de tempo, tô chegando e tal. Mas, gente, isso assim acontece... Eu tô na Febracis há quase 4 anos, aconteceram 2 vezes e foi muito. Em geral, eu me programo. Em geral, eu chego na empresa por volta de 8h20, 8h30 da manhã, se eu vou atender às 9 horas ou se eu vou atender às 10. Então, eu estou sempre programada nesse sentido e tomando ações corretivas. Você precisa ser muito bom em cumprir a sua palavra. Outra coisa que mandaram aqui na caixa. Já me atrasei muito, hoje em dia acontece muito pouco. Passei uma situação que me deixou com muita vergonha. A partir desse dia, eu nunca mais me atrasei. Foi bom para mim. Por que isso acontece? Tomada de consciência pela disposição. Exato. Aquele momento de vergonha fez com que você tomasse essa decisão, essa tomada de consciência se instalou, você ficou atenta, perceptiva para isso e ali foi o suficiente para você decidir não mais. E uma pergunta peculiar. Fabi, adorei o seu batom. Pode passar o nome pra gente? Vocês são maravilhosos, sabia? Posso. Vocês são a coisa mais linda que Deus criou. É o Forever da Revlon. Eu sou apaixonada por esse batom. Mas eu uso um lápis de contorno que eu amo. Então, eu primeiro desenho a boca, que é um lápis da Makeup Forever, mas ele não tem mais. Ele saiu de linha, maravilhoso. Mas deve ter uma outra linha que entrou, mas esse não tem mais, eu já procurei. Mas o batom é o Revlon Forever. É um compridinho assim, tá? Sim. Pergunta na caixa. Qual crença pode estar ligada a atrasos de horário? Ah, minha querida, precisamos conversar. Precisamos muito conversar. A gente precisa checar, primeiro, quais são os ambientes onde esses atrasos estão inseridos, onde isso está associado. Segundo,
a gente precisa olhar lá no seu passado e entender um pouco desse processo de não cumprir o que você prega, o que você fala. E terceiro, a gente precisa checar também o que pode estar acontecendo na sua mente. A pessoa que mandou para mim aquela pergunta em box falou assim: ah, mas eu sou influente e eu estou liberada para isso. Olha só. O perfil influente é um perfil que tem a tendência a acreditar que ele vai conseguir cumprir aqueles horários, aquele horário que ele se projetou, e, portanto, ele vai assumindo compromissos paralelos. Ele vai fazendo um monte de coisa achando que vai dar tempo. Só que esse é o influente sem inteligência emocional. Exato. A pessoa que está dentro, está inserida no perfil de influência e que desenvolve a própria inteligência emocional, ela vai trabalhar para sair desse patamar e, de fato, se apresentar no horário combinado. Vai organizar, Fabi, né? Vai organizar. Exato. Para sair do cenário de falta de foco e seguir. Como é que você cuida da sua autoestima? Quando você quer se sentir assim, bonitona, o que você faz? Eu adoro uma maquiagem. Amo. Então, eu brinco que é a minha motivação. Então, eu falo, vou me motivar. E aí, eu me maqueio. Então, assim, eu me maqueio diariamente. Nesse período home office, eu acordo, eu vou atender, eu me maqueio, eu me preparo. Então, eu escolho uma roupa que eu goste, que eu me sinta bem. Mas eu acho que a autoestima não é só o externo. Então, assim, pro externo tem a maquiagem, tem um banho relaxante, botar uma mesa bem posta. Isso é muito gostoso. A gente se proporcionar um momento maravilhoso. Eu adoro tomar café da manhã na mesa no domingo, que eu tenho tempo. Mas eu percebo que, assim, uma coisa que me faz muito bem na minha autoestima é quando eu me autoconheço. Então, eu faço terapia, eu faço coaching. São momentos que eu tô cuidando da minha autoestima. Porque na hora que eu cuido do meu interno, eu me sinto mais valorosa, eu me sinto mais incrível, eu me sinto mais inteligente. Então, eu cuido das duas formas, o externo e o interno. Isso faz muita diferença para mim. Legal, adorei. Perguntas na caixa. Gente, essa caixa tá bombando hoje, tô amando. Aqui. Vocês me deram um estalo agora. Me atraso para me esconder por insegurança. Resquício da síndrome do pânico. Uau! Uau! E perguntaram do meu batom. Meu batom é o Copper, da Bimotion. Ai, gente. Eu sei que é da Polishop. Eu ganhei, tá? Foi um presente. Eu posto nos stories para vocês depois. Muito bem. Seguindo. Como é que o autoconhecimento pode ajudar no cuidado com a autoestima? Bom, é fundamental o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele ajuda a gente a saber quem é a gente. Se eu sei quem eu sou, eu vou me sentir segura, eu vou conseguir me posicionar, eu vou conseguir dar limites. Eu ontem fiz uma live com a Thaili sobre limites, que foi incrível. Então, tá lá no perfil dela. Então, eu falei bastante sobre limites, na verdade, falei de limites na relação de pais e filhos, mas limite a gente usa em todas as áreas da vida, em qualquer relação. Você precisa saber até onde você vai na relação com o outro. Então, se eu me conheço, eu vou respeitar o meu limite, eu vou respeitar o limite do outro. E não há relacionamento saudável se não há autoestima boa. Então, quando eu me autoconheço e eu sei os meus valores, quem eu sou, eu consigo me relacionar bem, eu consigo dar limite de uma forma saudável. Então, autoconhecimento é a chave para uma autoestima saudável verdadeiramente, no meu olhar. Sensacional, sensacional. Eu acompanho muitos casais, né? Eu tenho bastante cliente de coaching que está trabalhando relacionamentos e uma das coisas que eu fico observando para reprogramar com esses clientes no momento de desentendimento, em geral, essas pessoas não pontuam o comportamento do indivíduo, pontuam a identidade do indivíduo. Então, vamos supor que essa esposa chega em casa e tá a pia cheia de louça. Ao invés dela pontuar o comportamento, ela pontua o marido. Você é um porco mesmo, né? Olha essa pia como tá. Você falou que lava a louça, o que houve? Então, esse cenário onde eu ataco a identidade e não o comportamento... Isso é muito disfuncional.
Isso é pode muito gerar difícil. um processo muito Na ruim. identidade. Na identidade daquela pessoa. Afeta a Exato. autoestima diretamente. E não só de um parceiro, mas de uma criança, Sim, sim. Você é né? burro, você é limitado, você não consegue fazer nada. Gente, por aí vai. A Ellen está perguntando aqui: muito ciúme é insegurança? Como resolver? Ellen, precisa conversar, mas ciúme é vício emocional. Então precisa checar como é que esse ciúme é ativado em você. O que, que acontece para esse ciúme ser ativado? Em geral, existem situações que acontecem na infância em relação a comparação, em relação a apontamento, em relação a abandono, muita crítica. Então, minha amiga, aqui é muito mais desafiador. Precisa de fato sentar, analisar, checar o passado, comparar com o resultado de presente e verdadeiramente reprogramar, virar a chave. Sim. Tem Porque uma pergunta aponta para uma autoestima frágil. total, Aponta. Sim. total, total. Então, falando ainda sobre o que a Fabi trouxe, né? O autoconhecimento faz com que eu perceba, e o Mind é maravilhoso para isso também, né? Como instrutora de Mindfulness, eu estimulo muito as pessoas a identificarem o momento imediato, aquele momento que precede a explosão. A gente sabe quando vai incomodando, quando vai subindo. E se eu me conheço, eu consigo perceber quando está aqui, ó, e não quando já foi. Porque quando já foi, eu entro num ambiente onde eu preciso pedir desculpas e preciso fazer algo para tentar aplacar o que está acontecendo. Geralmente é assim que funciona. Sim. Agora, quando eu consigo perceber que está aqui, eu posso parar e me fazer perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me irritando tanto? Por que isso está acontecendo de novo? E aí sim, me visitar e buscar as minhas respostas. Gente, o que vai mudar a sua história não são as respostas, são as suas perguntas. A sua habilidade de fazer poderosas perguntas a si mesmo e aos outros. As perguntas certas. Fazer boas perguntas a si mesmo, fazer boas perguntas aos outros. Amiga, Esse processo que você falou, Dani, de quando está aqui, você para entender o que está acontecendo, na psicologia a gente chama de elaborar. Então, esse momento de elaborar o que está acontecendo com você é fundamental. E isso só é possível com autoconhecimento. Total. Então, Total. quando eu estou num processo com o paciente, eu ensino o meu paciente a se autoconhecer nesse movimento de, peraí, como é que eu funciono? Porque as pessoas funcionam de formas diferentes. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade, peraí, como é que eu funciono? O que gerou essa ansiedade em mim? Qual foi o gatilho? Então, isso é autoconhecimento. É um convite, né? Assim, eu sou apaixonada por autoconhecimento. Então, também. tanto a psicologia quanto o coaching levam para esse lugar. E a gente se torna pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais plenas, quando a gente conhece quem a gente é, né? Quem habita aqui dentro. Sem né? dúvida. Fabico, eu tava com saudade de você nas minhas lives, viu? Oi, Fabico. A Dani colocou assim, ó. Não, Dandita colocou assim. Estou aqui porque estava na live de ontem, não conhecia a Fabiana. E agora estou conhecendo a Dani Mechará. Seja bem-vinda, meu amor, esteja conosco. A Ellen eu já falei. Oi a todos. A Vanusa está dizendo, adoro essa hora, não acaba não, pelo menos uma vez por semana após a quarentena. Adorei, querida. Gente, olha só. O que ainda mexe com a tua autoestima, Fabi? O que você percebe que ainda... Opa, eu tenho que olhar para essa direção ainda. Tem muita coisa que eu ainda tenho para trabalhar, Dani. Assim, eu vejo que eu venho evoluindo muito, mas sou um ser humano, né? Eu falo, eu sou psicóloga, eu sou coach, mas eu sou um ser humano. Então, por exemplo, eu posso falar da minha relação com meu filho. Quando meu filho não está me obedecendo, quando meu filho está rebelde, vamos dizer assim, não está atendendo as coordenadas que eu dou, afeta a minha autoestima como mãe, como mulher. E aí, essa semana, eu posso até compartilhar aqui, né, a experiência que eu te contei, que você, minha coach maravilhosa, já sabe.
Mas eu vivi uma experiência com meu filho que foi incrível, que eu percebi que eu não estava conseguindo conduzir da forma que eu conduzia, que eu não estava conseguindo fazer com que ele me obedecesse como ele me obedecia. E aí eu fui olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu não tô a mãe que eu era. Eu tô uma mãe diferente. Eu tô vivendo algumas coisas na minha vida que estão tirando o meu foco dali, daquele momento precioso com ele. E quando eu tive essa consciência e eu parei para brincar, eu fui fazer slime com ele. Eu nunca na minha vida tinha feito slime. Eu tinha nojo de slime, eu achava meio lento. E quando eu vi, eu estava me divertindo. Então, assim, foi um processo de cuidado com ele primeiro, mas foi um cuidado comigo. Resgatei a minha autoestima ali como mãe, me senti, me amei como mãe. Então, cada vez que existe algo que acontece na nossa vida, que a gente está a gente corre o risco, né? Acontece uma situação que muda algo na nossa vida, pode mexer com a autoestima. Mas uma pessoa que se autoconhece ou que está num processo de evolução, ela vai ter esse olhar de, peraí, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Qual é a minha autorresponsabilidade em relação ao que eu estou passando? Porque se eu me vitimizo, eu não vou ter minha autoestima de volta, né? É uma verdade. Vitimização, a gente joga para o outro e a gente não assume as rédeas da nossa vida. Então, a gente só pode cuidar da nossa autoestima quando a gente olha para a gente e fala, peraí, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou conduzir isso? Então... E na sua visão clínica, minha amiga, por que uma pessoa que é bonita por fora se vê feia quando se olha no espelho? Dani, isso, assim, existe uma coisa disfuncional. Uma pessoa que não se vê verdadeiramente como ela tem uma alteração da visão que ela tem dela mesma. Então, uma autoestima baixa e a pessoa não se vê com todas as qualidades, com todas as competências que ela tem, na hora que ela se vê no espelho, porque o espelho é muito interessante isso do espelho, porque a psicanálise constrói a formação do indivíduo a partir do espelho. A criança se identifica no espelho com 8 meses, 1 ano, e ela consegue entender que é ela. Então, o espelho tem um papel fundamental no desenvolvimento humano. Então, uma pessoa que na fase adulta, ela olha para o espelho e ela não vê quem ela é verdadeiramente, são aquelas pessoas que nunca se acham bem quando olham uma foto e falam, nossa, porque o espelho é diferente. Então, a gente leva 2 anos para atualizar a nossa imagem corporal, por exemplo, quando a gente emagrece ou engorda. Então, você vê na foto, mas no espelho você não vê. Então, é uma disfunção. Então, uma pessoa que é bonita e não se vê bonita porque ela está com a autoestima baixa e que precisa de tratamento. Uau, uau. Muito importante, né, a gente falar sobre isso. Compartilhei aqui algumas vezes, quem me segue já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Eu tive, algum tempo atrás, uma cliente, modelo, linda. Aquela mulher, quando ela entrava na empresa, todo mundo olhando. E ela sentou na minha sala e falou assim, eu preciso de ajuda, porque eu me sinto uma farsa. Todo mundo me elogia, fala que eu sou linda, mas eu me olho no espelho e me sinto horrorosa. Nada fica bom em mim, nada dá certo. Eu tenho dificuldade para escolher as fotos das campanhas. E eu fico olhando para ela algum tempo e pensando, uau, uau. E a Fabi foi precisa, né? A Fabi trouxe ali a visão técnica e foi precisa. A Lori disse, olha a pergunta que eu estava pensando. Você tem na mosca, né, Lori? Eu sou um mestre em responder às pessoas que me chamam de bonita como, nada, sou normal. Meu amor, vou te ensinar agora a dica de $1 milhão. Quando alguém falar para você assim, nossa, como você é bonita, você responde assim, ó, olhando no fundo do olho da pessoa. Sim, eu sei. Sim, eu sei, obrigada. Reconheça em você, reconheça. Primeiro você reconhece que você é bonita. Nossa, adorei esse batom em você. Ah, eu também. Verdade, eu também amei. Nossa, você é linda. Ah, eu sei, obrigada. Não é arrogância, não é prepotência, não. É desenvolvimento, é trabalho em você. Quanto mais inteligência você emocional. Exato. Se apropriar. Isso! Quanto mais você repetir para você que você é linda, que você se acha linda, menos essas coisas acontecem. Já viu que tem gente que você fala assim, ai, nossa, adorei essa blusa. Essa blusa, ih, velha, baratinha, paguei R$20.
Não responde nada. Diga, obrigada, eu também adoro essa blusa maravilhosa. E outra, gente, para de oferecer suas coisas para os outros. Aqui, ó, tá à disposição, pode pegar quando você quiser. Gente, para com isso. Não é assim, Recebeu? não. Não é assim, não. Ah, então tira e me dá aí que eu quero usar agora. Não é assim, não. Recebeu elogio? Ó, recebeu, já te deram. Guarda com você. Seja Isso aí, grata. receba, né? Recebe, eu recebo. Nossa, adorei essa blusa, ela é linda. Ah, eu recebo, obrigada. Entende, gente? Então, ó, você precisa trabalhar isso. A Vanusa disse aqui, ó. Quando falam, nossa, tá bonita nessa foto. Não, amor, estou deslumbrante, pois bonita eu sou. Olha aí, gente, é isso. Ah, caramba, eu tô plena. As meninas da Febraci já sabem. Eu chego na empresa, pode estar chovendo, eu chego com o cabelo às vezes molhado, que choveu e eu não estava com guarda-chuva. Pode acontecer o que for. Quando me perguntam, e aí, Dani, como é que você tá? Eu jogo o cabelo, eu tô plena e sigo desfilando. Porque esse sentimento precisa vir daqui, ó, do meu âmago, de dentro, dentro do meu ser. O João Isso gostou, aí. tá rindo aí, ó. Ó, E Thaili tá agora? aqui. Oi, Thaili. Ah, veio nos prestigiar. Cadê ela que eu não vi? Ah, Oi, oi, suas maravilhosa. lindas. Sua linda, Queridona. amo vocês. Você já presenciou alguma coisa no consultório que te marcou muito, Fabi? Coisas assim, como você trouxe, de pessoas lindas, não só lindas por fora, mas pessoas incríveis, competentes, que não se veem. E, assim, com uma resistência, inclusive, ao tratamento. Pessoas que conseguem bom lugar no trabalho, bom cargo, mas não se acha merecedora. E pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos, pessoas que se colocam em relacionamentos que não são valorizadas, pessoas incríveis que não se veem assim, se veem muito inferior e aí começam a fazer escolhas que não são adequadas para aquela pessoa. Então isso é comum, Dani. É comum. Uau. Assim, 95% dos casos que eu atendo, homem e mulher, a gente tem que trabalhar a autoestima. 95, Uau. eu acho que até um número baixo, quase 99. Todo mundo, em algum lugar, tem uma ferida na alma, tem uma ferida emocional em relação à autoestima. Porque o que eu digo, assim, às vezes o pai e a mãe, eles não têm a intenção de rejeitar uma criança, mas a criança sente como rejeição inúmeras coisas. Então, a criança que sentiu alguma rejeição na infância pode afetar consideravelmente a autoestima dela. E aquela autoestima é o pilar para o sucesso na vida dela. Então, Sim. o que eu digo é que a realidade é a realidade psíquica. Não é o que o pai ou a mãe tiveram a intenção, mas é como a criança sentiu. E uma criança que sentiu rejeição em pequeno ou grande grau vai acabar gerando uma ferida na alma, uma ferida emocional. Então, isso aparece nas escolhas, nos relacionamentos. Eu tenho uma demanda muito grande de pessoas em busca de encontrar relacionamentos saudáveis. E as pessoas se envolvem com pessoas abusivas, pessoas que realmente assim, não são daquele nível dela. E isso é autoestima baixa. Total. Total. Quando eu tenho alguns cases assim, e quando eu estou no formação em coaching, eu gosto de trazer o seguinte exemplo, que não é meu, o Dr. Paulo, que trabalha esse exemplo na literatura. Já reparou, já viu, já presenciou uma menina linda, bem educada, uma menina, uma verdadeira princesinha, namorando um cara que é um canalha, que maltrata ela, que some, que desaparece, que é mau caráter. Já viu isso acontecer? É muito comum. Por que isso acontece? Porque essa princesinha, essa menina incrível, linda, bem criada, ela não se vê assim. Exato. A autoestima dela, a identidade dela é tão ferida que ela se vê no nível desse homem que ela traiu. E ela socializar com esse homem para ela é aceitável, porque ela se vê exatamente como ele é. Então, gente, isso é muito comum, tão comum que a grande maioria das pessoas para e pensa, é verdade, conheço alguém assim? Conheço alguém assim? Eu fui assim. Então,
olhar para si mesmo, entender. Tem fratura na minha alma. Tem fratura na minha alma. Eu preciso olhar, eu preciso analisar a minha alma e checar essas fraturas. Eu preciso entender que a maneira como eu fui tratada vai ser reverberada na criação dos meus filhos se eu não fizer nada contento. E o padrão se repete. O padrão se repete. Então, se não for cuidar verdadeiramente, vai viver a vida procurando As pessoas procuram diferente, né? Assim, vivi um relacionamento disfuncional e aí eu terminei. E aí eu vou em busca de um novo relacionamento. Mas se eu não cuido lá do que aconteceu lá na infância, na crença, nessa ferida, o cenário muda um pouquinho, mas a história é a mesma. Então, é muito importante ter essa consciência. Muito importante ter essa consciência. Minha amiga, o pessoal tá aqui trocando muito com a gente, ó. O João disse, sou o único homem dessa live. E o Raí bota logo abaixo. Fica em paz, João. Tipo, eu tô aqui, né? A Lori colocou, gente, vocês não sabem como a área da segurança pública é um tiro na autoestima da gente. Tô igual orelhão de telemarketing de tanta ficha caindo. Adorei, maravilhosa. Se cuide, é importante você se cuidar e você ser luz aí nesse ambiente. A Dani colocou parabéns, João. Isso mostra que você permite ser melhor. E a Vanusa disse, criança dizendo, você não tem como fazer isso. Vanusa, eu não entendi o que você quis dizer aqui. Tem pergunta na caixa. Vamos abrir a caixa para ver o que o povo está dizendo. O que posso fazer para melhorar a minha autoestima? Minha autoestima está muito baixa. Ok. E a outra pergunta é, acabei de entender algo que faço com meu filho e que vi que não está certo. Estou acabando com a autoestima dele. Obrigada por essa live. Outra pergunta. Eu estou aqui emocionada ouvindo vocês trazerem tantos exemplos. Está sendo muito forte para mim. Obrigada. Gente, adorei. O que posso fazer para melhorar a minha autoestima? É a pergunta que estava aqui na caixa. Número 1, autoconhecimento. Não tem jeito, amor. Você precisa se conhecer. Você precisa entender, porque essa autoestima machucada, fraturada, essa baixa estima, ela é um resultado. Mas eu preciso entender a causa, eu preciso visitar a origem, eu preciso trabalhar essa origem. Então, o autoconhecimento, sem dúvida, é a grande chave para você mudar esse cenário e começar a se reconquistar. Dica de $1 milhão. Vá para frente de um espelho, olha no seu olho e mantenha esse olhar olhando para você nesse espelho por pelo menos 40 segundos. E perceba quais são os sentimentos que você vai sentir. Daí em diante, já é um bom cenário. E você vai sentir no seu coração o que você tem que fazer. A Paty está colocando... Ih, a Raquel Fux, é parente sua? Minha mãe! Minha mãe! Oi, Raquel querida. Ela está colocando que está amando a live. Vocês são maravilhosas. Raquel, você que é maravilhosa. Olha o cerco que você fez. Olha aí. Recebo. E a Paty disse, por que as pessoas se recusam a se abrir para o psicólogo? Aí é contigo, Fabi. Isso já melhorou, graças a Deus. Isso melhorou muito. Mas as pessoas tinham muito preconceito, sim. As pessoas achavam que o psicólogo era um lugar de louco. E por isso não procuravam, porque não queriam ser rotuladas. Hoje, eu brinco que tem até uma frase que rola na internet, né? Que quem vai ao psicólogo não é quem tem problema. Que problema todo mundo tem. Quem vai ao psicólogo é quem quer resolver os problemas. Né? Então, assim, sem rótulos, sem preocupação do que vão pensar. O psicólogo vai te ajudar a ter um olhar profundo sobre você. O coaching também, né? Eu digo que a grande diferença, né? Acho que isso é uma coisa legal de trazer aqui. Quando procurar o psicólogo, quando procurar o coach. O coach, ele vai te ajudar a alcançar alta performance. Então, se você está saudável, você pode escolher a terapia ou o coaching. Mas se você tem patologias emocionais, se você sofre, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você tem síndrome do pânico, se você tem algum processo no seu corpo que você não entende, porque eu recebo muitas pessoas que só vêm procurar a terapia quando está com sintoma no corpo. Quando o sintoma chega no corpo. Então, quando os sintomas chegam no corpo, a pessoa procura ajuda. Antes, elas têm várias fantasias na cabeça que fazem com que ela não vá. Mas, se você tem alguma patologia, aí precisa primeiro entrar na terapia e aí depois você pode até passar para um coaching que vai te ajudar a alcançar alta performance, né? Então, os dois podem até estarem juntos. Então, é isso. As pessoas têm um pouco de...
eu acho que estereótipo, um pouco de preconceito mesmo Sim, com eu o acho, sim. psicólogo, Com né? coaching também, né? Enfim, Também. acabam vivendo. Eu creio muito que tudo aquilo que eu não sei exatamente o que é, gera preconceito, né? É. Então, vá pesquisar, vá procurar, busque informação antes de falar alguma coisa. A Paty disse, para mim, todas as pessoas deveriam ter um psicólogo. Ah, eu Verdade. também acho. Em Eu algum momento creio. da vida, fazer terapia gera um saber sobre si, um olhar que você consegue se posicionar diante das situações de uma forma muito melhor. Eu digo isso, que todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da vida. Concordo. Gostei. Tem uma pergunta na caixa que é para você, Fabi. Dani, pergunta para a Fabi o que que é. Eu acho que a pessoa quis escrever aqui Gestalt, tá? Tá. O que que é? Aí A escreveu Gestalt aqui terapia. terapia. Então, a Gestalt terapia é uma linha dentro da psicologia, né? A psicologia ela é dividida de algumas formas. Então, a gente tem a psicologia clínica, a gente tem a psicologia organizacional, que é nas empresas, a psicologia esportiva, a psicologia hospitalar, etc, etc. Várias linhas de trabalho. Dentro da psicologia clínica, existem algumas linhas teóricas. A Gestalt terapia é uma delas, a psicanálise é outra, a cognitiva comportamental é outra, enfim, tem algumas linhas de trabalho. Então, a linha da Gestalt terapia é uma linha que trabalha o aqui e agora, trabalha a consciência que a gente tem naquele momento que a gente está vivendo, trabalha as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu vou no passado, sim, quando eu preciso trabalhar uma situação inacabada. Eu falo que são situações semelhantes, com nomes um pouco diferentes. Então, a situação inacabada está vinculada a uma crença. Uma situação inacabada, uma coisa que eu vivi lá atrás e que eu não resolvi dentro de mim, a Gestalt chama de uma situação inacabada, uma ferida aberta, que é o que a gente fala das feridas emocionais quando a gente tem uma crença. Então eu vou lá, eu fecho aquela ferida e volto para o presente, diferente da psicanálise que trabalha muito no passado. Então a Gestalt terapia para mim me trouxe muita luz na forma de ajudar as pessoas, porque primeiro que eu olho no olho, a Gestalt terapia olha a pessoa como um todo. Então, eu olho o corpo, a linguagem corporal, eu fico sentada de frente para a pessoa, diferente da psicanálise, que meu paciente deitava num divã de costas para mim. Então, isso começou a não fazer muito sentido para mim. Por isso, eu mergulhei na Gestalt terapia. Porque é Que uma legal. linha que trabalha o aqui e agora. A Dani perguntou, legal essa pergunta, eu também ia fazer. Ótimo. Muito bem. Gente, a gente está chegando aqui na reta final. Fabi, qual a dica de $1 milhão que você pode trazer para essas pessoas lindas que estão assistindo a gente aqui até agora? Olha, se amem. Autoestima é amor por si. É o amor que a gente tem por nós. Então, comece a observar as suas ações com você, como você se trata, como você se refere a você. Observa a sua comunicação, o que sai da sua boca, como você fala, como você se posiciona, para observar. Será que eu tenho que mudar algo? Se você precisa mudar a sua autoestima, aí é o que a Dani falou, autoconhecimento. Às vezes, sozinha, você não vai conseguir. Procura ajuda, procura um profissional. Mas isso sozinho também não resolve. Então, autoconhecimento, com cuidado com si, né? A Sereliane está falando aqui do CIS. Eu fiz o método CIS, foi muito incrível para mim, foi um divisor de águas. Para mim Então, também. assim, acho que é válido, acho não, tenho certeza, é muito válido, é um caminho de autoconhecimento. Então, ame-se, faça coisas para você que você vai se sentir prestigiada por você. Então, não é só passar um batom novo, é o olhar para dentro. Como é que eu vou me sentir bem? O que vai me trazer conforto? O que vai me trazer bem-estar? É isso, é amor. É amor. Talvez seja melhorar a sua relação com Deus, talvez seja melhorar a sua relação com seus parentes. Não sei, aí talvez a gente tenha que fazer um trabalho para poder olhar o que eu preciso melhorar na minha relação comigo, que está relacionada a todas as áreas da minha vida. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Falando em CIS, o CIS está começando hoje, 2 da tarde, já já. Estou envolvida aí no suporte, então vou estar lá bastante dentro do método CIS.
que é uma paixão para mim. Eu sou apaixonada pelo método CIS, assim, eu vi, acho que foi a Dani comentando, CIS tem que fazer todo ano. Real, creio e acho Maravilhoso. verdadeiramente que tem que rolar todo ano. Maravilhoso. Minha amiga, maravilhoso foi ter você comigo nesse tempo. Que coisa boa. Também amei, maravilhoso mesmo. Que coisa boa. Gente, quer trabalhar sua autoestima? Tem um grupo, o link está na minha bio, o grupo no WhatsApp, é só você clicar lá, você é direcionado para o grupo direto. Nós estamos trabalhando lá, está na retinha final, mas você pode pegar os desafios que rolaram antes para você se potencializar. Tem lá o nosso grupo, a Fabi está lá no grupo. Está lá com a gente. E é um grupo de trabalho, um grupo de desafio diário, um grupo de trabalho de autoestima. Então, se você quiser saber mais, você pode ir para lá. Fabi, obrigada pela disponibilidade, pelo aceite, por estar aqui entregando seu conteúdo, seu conhecimento para essa audiência. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Considerações finais. Bom, eu só agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, que eu te amo. É muito maravilhoso estar aqui junto com você, poder compartilhar um pouco do meu aprendizado desses anos todos, poder trazer luz para as pessoas. Então, assim, é isso. Assim, eu amo o que eu faço e eu amo poder estar ajudando as pessoas verdadeiramente. Então, eu me coloco à disposição. Se alguém tiver perguntas, quiser me mandar mensagem inbox, fiquem à vontade. Só me achar lá, Psicoach Fabiana Fux, está aí tá aqui na live, aí, aqui em cima. Você acha aqui em exatamente. Cima, fica direto. Fiquem à vontade. Amo você. Obrigada por estar aqui comigo. Ó, a galera tá falando, ótima live. Mais uma vez, eu já sabia. Foi meu tio, querido, meu tio, lindo. Que lindo. Gente, beijo para vocês. Obrigada pela audiência. Obrigada por ficarem conosco. Obrigada. Fabi, amo você. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.